Casal bonito, simpático, aparentemente Forma feliz, uma né? família que a gente poderia dizer perfeita, extremamente cortês com a mulher, extremamente carinhoso, fazia declarações de amor, o homem que fazia surpresa, relacionamento amoroso de 10 anos de confissões, de declarações de amor, dela sendo cortejada por esse homem. Formava uma família terminou esse linda. relacionamento? Tudo aconteceu após uma crise de ciúmes. Furioso por ter flagrado a namorada com outro homem, Ele começa a suspeitar que a mulher está traindo ele. No quarto, conversando com um amigo dele, Andréia se apaixona por outro homem e pede a separação. Janair não admite ficar sem a esposa. Para um motel sem conhecer o Anaí rapaz. chegava a conversar com 8 homens ao mesmo tempo. Em momento nenhum ela procurou a delegacia do bairro para dizer: o meu marido está me ameaçando de morte. Esses são alguns exemplos de como a mídia vem tratando os casos de feminicídio. No podcast de hoje, iremos discutir a naturalização da violência contra a mulher e sua abordagem na mídia, visando os princípios éticos e morais do jornalismo. De acordo com o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o Brasil ainda ocupa o 5º ranking mundial de países que mais matam mulheres, e dados apontam que mesmo após a lei do feminicídio ter sido sancionada em 2015, o crime ainda continuou crescendo consideravelmente. Conversamos agora com a advogada criminalista Tainá Gonçalves, que explica o que é essa lei e como ela funciona. Bom, feminicídio nada mais é do que o crime, a morte violenta contra a mulher, pelo simples fato de ser mulher. É considerado um crime de ódio. Esse conceito ele foi definido na década de 70, né, para a gente ter uma noção da coisa. É um conceito bem antigo, mas que vem tomando uma grande proporção, uma grande visibilidade nos dias atuais. A Lei 13.104, tá, que é a Lei do Feminicídio, foi criada, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff em 2015, tá, e ela alterou o artigo 121 do Código Penal, adicionando o inciso 6º, tá? Que ele tipifica, qualifica o crime de feminicídio. Ele adiciona, altera, especificando uma qualificadora no crime de homicídio. Então, ele, além disso, né, ele fala dessas condições de ser mulher, né? A questão da violência doméstica. Ele se preocupou no sentido de dizer a morte, matar uma mulher na condição de ser mulher, mas se preocupou em que momento essa condição seria qualificada, que é em questão da violência doméstica ou pelo simples fato do ódio do gênero feminino. Em termos de políticas públicas, o que mais poderia ser feito para reverter o aumento desses casos de feminicídio no Brasil? A educação, sem dúvidas. A educação é o pilar, é a chave para a resolução de todo e qualquer problema da nossa sociedade. É preciso investir mais na educação da própria mulher, no empoderamento feminino, campanhas. A gente tem campanhas, né, até mesmo a mídia ajudar nesse sentido, campanhas somente próximas do Dia da Mulher. Tem que ter campanha o ano todo, mostrar, porque hoje a gente tem essa questão da internet, né? As pessoas são muito imediatistas, né? Elas aprendem aquilo que estão vendo ali na internet, na televisão. É muito difícil você reestruturar essa questão da pessoa, voltar a ler, voltar a querer aprender. Então a gente tem que trabalhar com aquilo que tem, né? Já que as pessoas estão voltadas mais pela internet, invista na internet. Mostre para as pessoas o que é certo e o que é errado. Mostre para as pessoas as comuns violências que todos os dias elas sofrem. Todos os dias as mulheres sofrem violências de diversas formas, até mesmo passeando na rua. A mulher sofre uma violência. Passeando na rua, a pessoa simplesmente porque ela está bonita, está com um vestido curto, uma roupa curta ou um batom vermelho, já se acha no direito de assediá-la. Então, o tempo todo a mulher sofre violência e muitas das vezes ela não sabe que está sofrendo uma violência, ela só acorda, acordou depois dessas alterações legislativas, vem acordando com a ajuda da internet, vem acordando com as campanhas publicitárias.
essa é até a importância do jornalismo, né? É uma grande importância, mostrar a realidade para as pessoas, informar as pessoas e até mesmo chegar a educar aquelas pessoas. Então a gente tem que fazer toda uma reestruturação cultural até mesmo dentro da cabeça da própria mulher. Fazer a mulher se ver como mulher, mostrar o poder que ela tem, mostrar que ela pode, deve fazer e ser o que ela quiser. Então é algo que é complicado, é algo que é difícil e é algo que a gente tem conseguido? Sim, mas tem muito trabalho pela frente, tem muita luta pela frente. É muito comum a gente ouvir a frase em briga de marido e mulher não se mete a colher. E muitas pessoas têm essa dúvida. Terceiros podem abrir ocorrência nos casos de violência contra a mulher? Terceiros podem e devem meter a colher. A própria lei, né, essa criação da lei do feminicídio, a própria lei Maria da Penha, ela coloca como responsabilidade do Estado e da sociedade a luta pela mulher, a proteção da mulher. É dever da sociedade também proteger a mulher. Então cabe a nós meter a colher sim, se meter sim. Então pode e deve denunciar. A gente tem o Disque 180, né, que é para fazer essas denúncias, né? E eles vão averiguar a situação. Hoje a gente tem o Projeto Violeta, a gente tem a PM especializada em casos de violência doméstica contra a mulher. Qual é a importância de divulgar nessas matérias o Disque Denúncia? Veicular, reforçar que há um canal para que terceiros ou a própria vítima exponham, denunciem qualquer forma de violência de forma segura, anônima, salva a vida dessas mulheres. O que for veiculado na imprensa, respeitando as regras processuais, poderá ser usado no plenário do júri tanto para beneficiar quanto para prejudicar a defesa do réu? Como isso funciona? Primeiro, a gente tem que ter em mente que a imprensa não é um meio de prova. A imprensa não tem o poder de constituir prova. Na sua essência, a mídia, ela pode tanto ajudar quanto prejudicar, porque a mídia, ela estimula o pré-julgamento e as pessoas são naturalmente influenciadas por ela. E quanto à família dessas vítimas, elas podem denunciar a imprensa se sentirem constrangidas ou de alguma forma a imagem da vítima não tenha sido respeitada pela imprensa? Sem dúvidas, a imprensa tem a liberdade de informação garantida, mas essa liberdade não pode sobrepor as garantias constitucionais, a dignidade da pessoa humana, a privacidade e principalmente a honra. Outro fato importante que não é divulgado nessas matérias é que existe um direito à reparação das vítimas, sendo indiretas e sobreviventes. Explica pra gente, Tainá, como é que esse direito funciona e qual a importância da mídia divulgar isso? A gente sabe que, apesar de existir direitos, deveres, uma infinidade de leis, poucos são os que sabem das suas garantias, os que conhecem os seus direitos. E, consequentemente, não fazem ideia de como exercer o seu direito. E é aí que a mídia entra, informando e conscientizando essas pessoas que não têm um acesso, não têm um estudo. Quanto à indenização, a reparação, o pedido de indenização pode ser feito da seguinte forma. A pessoa, a vítima sobrevivente ou as vítimas indiretas, parentes, né, que sofreram a perda da pessoa, podem aguardar o desfecho da ação penal e com o trânsito dessa ação penal, a pessoa pega essa decisão e ingressa no juízo civil com pedido de reparação. A pessoa também pode ingressar desde logo, em conjunto com a ação penal, com a ação de reparação de danos. Ou pode também ser requerida essa reparação que ela seja fixada na sentença penal condenatória, ou seja, junto da ação penal. Essa reparação, essa indenização, ela tem fundamento no Código Civil. Nem é no Código Penal, nem é no Código de Processo Penal e nem é na Lei de Violência Doméstica. E está no artigo 948 do Código Civil.
que abrange o dano patrimonial e o moral. No artigo 949, também abrange os casos de lesão ou ofensa à saúde, cabendo a indenização para a vítima sobrevivente do feminicídio pelo dano estético, por exemplo. Um estudo feito pelo Instituto Patrícia Galvão, Imprensa e Direito das Mulheres, publicado em 2015, aponta que o feminicídio é reproduzido pela mídia de forma individualizada e com abordagem policial. Através de uma análise feita sobre as matérias publicadas, em apenas 6,25% haviam críticas a políticas públicas e debates sobre ações que poderiam ser evitados. Conversamos com a jornalista, professora universitária e doutora em comunicação social, Luciana Roxo, que aponta qual é o papel principal da imprensa no enfrentamento ao feminicídio. Eu acho que é total, né? É muito importante o papel da imprensa nesse sentido, porque a imprensa ela tem um papel fundamental na sociedade de conscientização, né, da sociedade. Essa é a primeira coisa, né? A gente sabe que a imprensa ela tem um papel muito forte, né, sobre a construção da opinião pública, né, em relação aos temas que são discutidos, né, abordados pela sociedade, né, que é o que a gente chama de agenda setting. Então, assim, o papel da imprensa é fundamental, né, nessa luta da sociedade, de uma forma geral, contra o feminicídio, né? Eu acho que, em primeiro lugar, conscientizando as pessoas de que é um problema muito sério, de que é um problema que atinge, né, toda a sociedade. E um segundo papel também, que é fundamental da imprensa, é cobrar, né, os órgãos públicos, né, a justiça, a legislação, porque esse é um papel também muito forte da imprensa, né, de denunciar, revelar coisas erradas, né, atitudes erradas, né, dos órgãos, né, competentes. Então é fundamental, né, essas duas frentes, né, ao mesmo tempo que conscientizar a sociedade de que isso é um problema, de que atinge a todos nós, que isso tem que ser combatido, e ao mesmo tempo também ter o papel, né, de cobrança, né, do que está sendo feito, né, pelos órgãos competentes em mudar, né, esse cenário, né, e mudar essa situação, né. Então esse papel de cobrança, né, de fiscalização, né, que a gente chama, muitas vezes a gente não vê a imprensa fazendo. Isso é uma pena, né? A gente vê muita imprensa no nível factual, né, só retratando e reproduzindo os casos. A gente precisa ter uma imprensa mais reflexiva, uma imprensa mais de denúncia, de questionamento. Esse papel da imprensa é fundamental, né, e a gente vê muito pouco. Luciana, você como professora de redação jornalística, pode citar pra gente quais são os cuidados que o jornalista deve ter ao noticiar esses casos? O jornalista ele tem que tomar muito cuidado para não cair no sensacionalismo. Isso é a primeira coisa, né? Porque o sensacionalismo é o caminho mais fácil, né, de você conseguir atenção, né, para aquela sua matéria, para aquela sua reportagem. Então isso pode ser feito de uma forma proposital, né, consciente, tendenciosa, que é muito feio, né, que é muito triste, né, você vê jornalismo pautado nessa experiência, né, do sensacionalismo, né, buscando, explorando somente a parte, né, da emoção daquele acontecimento. E mesmo quando não é proposital, consciente, muitas vezes o jornalista acaba tendo, né, esse deslize, então tem que tomar muito cuidado, né, de se pautar realmente, né, no que importa, na relevância social, no interesse, né, da sociedade em relação àquilo. E segundo ponto, né, em relação à maneira como você, no caso do feminicídio, como você lida com aquele tema, né? A gente sabe que o machismo é uma coisa estrutural, né, na nossa sociedade, né? Nós somos uma sociedade machista, isso faz parte da nossa cultura, e muitas vezes a maneira como você apresenta aquele relato, até o momento como você faz as entrevistas, né, é muito sem perceber, né, porque está muito agarrado dentro da gente. Muitas vezes a gente
tem uma visão, né, tem uma visão machista em relação àquilo sem perceber, né? Então isso é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado, né? Eu acho que também não pode faltar de forma alguma o debate público, né, o questionamento, a cobrança, né? A gente não pode ficar somente no limite né, na esfera do factual, né, de retratar o que aconteceu, né? Eu acho que sempre é uma prática jornalística, né, você contar histórias, né? Isso é muito interessante, porque no momento que você humaniza, né, as histórias, no momento que você coloca as personagens, né, na sua reportagem, isso humaniza, né, as pessoas se identificam, as pessoas se aproximam. Então isso é uma técnica muito usada e muito positiva, mas a gente não pode ficar somente nessa esfera, né? No momento que você traz um caso novo, que você traz uma história, né, nova de feminicídio, você tem que aproveitar isso para também trazer a questão mais ampla da discussão social, da reflexão, do questionamento e da cobrança. Qual é a importância da imprensa nesse processo de reflexão sobre o feminicídio? Eu acho que eu sinto falta disso, né, da imprensa buscar, né, aproveitar, né, esses casos que acontecem, infelizmente, né, que ainda acontecem, para trazer essa reflexão para a sociedade, né, essa busca por um movimento, uma mobilização, né, de combate ao feminicídio, né. Então, eu acho que isso que é o fundamental, né, que é o grande papel da imprensa, né, no momento que ela consegue mobilizar a opinião pública, né, para determinadas causas. Outro erro gravíssimo que a mídia comete é a revitimização, ou seja, fazer com que a mulher se torne culpada pela própria morte. E são bastante comuns esses questionamentos sobre por que a vítima continuou com o agressor, não denunciou ou teve um relacionamento sexual com alguém que conhecia há pouco tempo. Esses comentários não são apenas ressaltados pelos jornalistas, mas também por parte de agentes do sistema de segurança. Conversamos com Ana Paula Santos, repórter do RJTV, que já presenciou alguma dessas situações. Eu já tive a oportunidade de entrevistar uma delegada no caso daquele estupro coletivo numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, na Zona Oeste. E a própria polícia, ela falou pra gente, a própria polícia teve dificuldade de abrir o inquérito porque eles não acreditavam que aquilo era uma agressão. E para abrir o inquérito já foi uma discussão, né? Eu lembro disso. E aí ela justificando, gente, mas é uma agressão, não é porque a moça queria, por algum motivo, porque ela é dependente química, ela aceitar aquilo é uma agressão, né? Então, aí demorou muitos homens também opinando. Então, assim, eu só estou te dando esse exemplo porque eu pessoalmente, Ana Paula falando agora, tem diferença quando uma mulher fala, quando um homem fala, quando foi alguém que já tenha passado por isso na família. Tem diferença sim. O jornalista, ele vai seguir uma cartilha que é isenção, você tem que ouvir mais do que dois lados, se possível, colocar todas as informações ali. Essa parte todo mundo vai fazer direitinho, né? Mas aquele molho, aquele tempero a mais que toda reportagem tem, que é a sensibilidade, isso vai depender muito do que a pessoa está sentindo na hora. Se ela não tiver um sentimento por aquele assunto, um sentimento maior, ele vai fazer e pronto. Ana, para você, como jornalista, qual a importância de noticiar esses casos na televisão? Nenhuma estatística tem relevância, na minha opinião, se você não coloca as pessoas dentro daqueles números. Então, quando você fala em humanizar a vítima e colaborar para que a sociedade compreenda as políticas públicas, é você contar essas histórias e mostrar para as pessoas como que isso influencia no dia a dia da nossa sociedade. A gente tem um problema sério aqui no nosso país de que o que acontece dentro da casa da pessoa não deve ter interferência. Mesmo que isso seja ilegal, mesmo que isso seja uma agressão para a família, para a companheira. Então, no caso de feminicídio, eu vejo que é um tema ainda muito delicado, que as pessoas preferem não se intrometer. Então, para a gente que está na linha de frente no jornalismo, mostrando esse tipo de assunto, quanto mais a gente puder expor esse assunto,
de uma forma objetiva, claro, né? Porque eu não gosto também de ficar exagerando ali nas palavras, mas se você mostra o sofrimento, se você dá o nome, ou se não puder dar o nome, dá só o exemplo do que aconteceu, né? Que a gente respeita sempre, claro, cada pessoa tem sua história, mas se você puder contar isso e mostrar para as pessoas como é ruim aquilo ali acontecer na vida de um filho, de uma mãe, de uma família, muda tudo. E o que você acha que não pode faltar em uma cobertura de feminicídio? É dar exemplos desses homens que foram punidos. E eu acho muito importante quando a gente pode mostrar, olha, aconteceu isso aqui por causa daquilo. E o cara agora tá pagando. Mostrar os exemplos. Para que outras pessoas saibam ou pensem 2 vezes naquele momento antes de fazer, né, no caso dos homens, o que pode acontecer. O estudo feito pelo Instituto Patrícia Galvão, Imprensa e Direito das Mulheres, também apontam que a maioria das reportagens não mencionam a Lei Maria da Penha, sendo o papel do jornalismo prestar informações sobre direitos e serviços de utilidade pública. Conversamos com a jornalista Natália Lima, que já atuou em diversos canais midiáticos e reforça sobre a importância de informar as mulheres nessas matérias. Às vezes a falta de orientação, eu acho que ela acaba incentivando, né, para o aumento desse tipo de crime, aumento do feminicídio. E saber que essas orientações, qualquer orientação, quando você noticia um caso e depois passa as informações de como sair dessa, de como evitar, eu acho que é fundamental, porque está salvando vida. Sabemos também que é visto um sensacionalismo por parte desses programas jornalísticos. Como você enxerga isso, Natália? Eu acredito que não tenha outro objetivo que não seja gerar dinheiro, né? Porque, assim, é aquela frase, tempo é dinheiro. A televisão, cada segundo na televisão, ele é contabilizado, né? Uma propaganda na televisão, ela é muito cara. Então, de repente, se você consegue mostrar para o seu anunciante que o seu programa, ele gera uma audiência muito boa, é claro que o cara vai gostar, vai querer estar ali, anunciar no seu programa, e também você vai conseguir atrair outros anunciantes. Então, o que acontece? Às vezes, o seu programa está num canal, ele está em 3º lugar, ele está em 4º, mas você viu que se você apelar com algumas coisas ali, mais sensacionalista, ele pode passar para 3º, ele pode passar para 2º, e isso gera dinheiro, aumenta a quantidade de anúncios, né? E é isso. Nessa disputa de audiência para gerar lucros, esses programas utilizam a narrativa de uma história de amor que teve um fim trágico. O agressor geralmente é apresentado como um homem trabalhador, sem antecedentes criminais, um bom filho, um bom marido e um bom pai. A utilização dessas características leva os telespectadores a levantar o questionamento se a mulher teria feito algo para merecer agressão ou morte. Conversamos agora com Luciane Conrado, professora universitária de comunicação social da Unicarioca, que comenta como é esse processo de revitimização das vítimas de feminicídio dentro da ética e moral do jornalismo. Quando o jornalista, por exemplo, ele utiliza uma ótica, e a gente tem 2 formas de se pensar a utilização desses casos de feminicídio da sociedade. Uma é o direito à informação, um direito básico que está nas normas do direito do ser humano, do cidadão, né? Então, o cidadão tem, a partir do capítulo 1, por exemplo, do Código de Ética do Jornalismo Brasileiro, o direito à informação, a prestação de informações para organizações públicas, privadas e para o público em geral, como se fosse até o jornalista ele tem o dever de fazer isso, como se fosse até uma prestação de contas à sociedade. Então, de um lado existe esse direito do cidadão em ser informado e a imprensa possibilitadora desse direito. Do outro lado são as técnicas sensacionalistas, sociedade do espetáculo, como dizia o Guy Debord, né? Que a informação vai ser usada como mercadoria, a espetacularização da vida cotidiana, da sociedade, dos traumas e das tragédias da sociedade, em benefício da informação como mercadoria, da venda, enfim. E aí esses casos vêm à tona, vêm à baila e podem sim oferecer
para as famílias dessas vítimas de feminicídio, pode promover grandes sofrimentos, né? Volta de sofrimentos, traumas inúmeros, dependendo dessa conduta profissional. E também, no capítulo 2 do Código de Ética do Jornalista Brasileiro, está lá escrito do compromisso, respeito, direito à intimidade, à privacidade, à honra, à imagem do cidadão, inclusive essa imagem pós-morte, né? Que é de que fica a cargo da família. Então pode sim esses desdobramentos, inclusive com relação aos julgamentos, a mostra dos julgamentos, por um lado, tem o viés, muitas vezes, de uma forma com realidade objetiva, prestar contas a uma população, já que o crime de feminicídio é um crime... As formas de agressão à mulher, elas devem ser discutidas em sociedade, é através da discussão que cabe a prevenção, é através da discussão que a gente tem a mudança de mentalidades, o entendimento, por exemplo, das possibilidades de denúncia antes de chegar a um caso extremo, inclusive no decorrer do entendimento disso nas instituições. Então, uma forma também de preparar as instituições para isso. Então, a gente precisa sim discutir questão de feminicídio, mas não com viés de retomar essas questões para a informação virar uma mercadoria, para uma sensibilização, sem respeito a essa família, a dor dessa família. Então, o profissional ele tem que ter respeito, acima de tudo, no trato das informações, dos fatos, da notícia, das suítes, né, ou dos desdobramentos daquela notícia. Ele precisa entender até quando existe um limite tênue de dar a informação, uma informação que é de interesse público, ou até quando você deseja que essa informação de interesse público vire uma informação de interesse do público para mover, dar lucro, enfim. Até onde vai a responsabilidade do jornalista? Eu estava falando ontem do caso da Escola Base de São Paulo, que é o caso clássico para o estudo do jornalismo, junto com o da Eloá, vieram os casos clássicos, e como a vaidade jornalística e um erro de apuração e uma tentativa, a gente não tem como apurar isso direito, mas vai assim mesmo, senão a gente pode perder esse furo, a gente pode perder essa informação para um outro jornal. Então, como essa ganância, essa ambição são levadas a casos extremos que provocam morte, provocam sofrimentos. O caso Eloá, citado por Luciana Conrado, ocorreu em São Paulo no ano de 2008. A jovem de 15 anos, Eloá Pimentel, foi mantida em cárcere privado por 5 dias pelo seu ex-namorado. O rapaz de 22 anos, inconformado com o fim do namoro, invadiu o apartamento da ex-namorada armado no início da tarde de ontem. O sequestro durou mais de 100 horas e foi noticiado ao vivo por diversos canais da TV aberta. É um dos maiores exemplos de sensacionalismo midiático. O crime foi tratado como uma grande novela. Nos telejornais, a imagem do sequestrador era exaltada. Era considerado pelos amigos e pela família um rapaz tranquilo, calmo, trabalhador, um rapaz que jogava bem em futebol. Menino trabalhador, acabou se desesperando, um problema de relacionamento, já conversou com a menina, já passou 100 horas com ela, agora pode se entregar e vai ter todas as garantias de segurança, Percival. Pouco se falava de Eloá e de seus direitos. Em nenhum momento foi citado o termo violência contra a mulher. Agora, querido, por que você tomou essa atitude? Foi desespero, ciúmes? O que foi? O crime foi retratado como crime de amor e a banalização por parte de alguns jornalistas era inacreditável. Vamos falar do que espera o Lindenberg aqui fora. Boa tarde, viu, doutora Ademar? Prazer tê-la aqui novamente. E com a sua experiência nos orientar aí sobre o que vai acontecer daqui para frente, para que a gente possa ter uma ideia. Bom, claro. Eu sou muito otimista, né? Eu espero que isso termine assim em pizza, né? E num casamento futuro entre ele e a namorada apaixonada dele, né? Certo. Ele tá passando uma fase momentânea, né? Ele também tem perdido a motivação de viver, porque um rapaz jovem, quando se apaixona, muitas vezes se desequilibra, que é o radicaliza caso mesmo, né? Então, mas isso vai terminar realmente em final feliz, graças a Deus, eu tenho plena certeza e convicção. O fim dessa história se deu com a morte da jovem e a presença de 40 mil telespectadores em seu enterro. Luciane, quais princípios éticos foram descumpridos nesse caso?
Primeiro, o capítulo 2 do Código de Ética do Jornalismo vai falar do exercício da profissão jornalística, que é uma atividade que ela tem uma natureza social e que deve ser subordinada a um código de ética. Quando a gente fala de ética, a gente fala desses valores, a gente fala dessas práticas do que é bem, do que é justo, do que é bom. Então a gente precisa entender qual é a responsabilidade social do jornalista na influência na sociedade, na interação social e na prática com o outro, né? Essa interação dinâmica, ele como um comunicador com o outro, né? Então, o jornalista ele tem um compromisso com a verdade do fato, com a realidade objetiva. A gente sabe que o mito da imparcialidade é um mito, mas com a realidade objetiva. Então, a gente tem alguns limites para essa atuação do jornalismo, né? E um desses limites é não colocar em risco a integridade das fontes e dos profissionais com que ele trabalha. Está lá no capítulo 2, a gente tem lá no artigo 6º, que é dever do jornalista não colocar lá no artigo 6º, no inciso 6, né, que é dever desse jornalista não colocar em risco a integridade das fontes e dos profissionais com quem trabalha. Nós vimos que a jornalista que cobriu quase em tempo real o fato, ela promove não só não sendo adequadamente uma profissional ligada às autoridades policiais, nem com um trabalho de psicologia, de conflitos, extremamente conflitos provocados por essas situações de crise. Eu queria entender, eu acho que o Brasil inteiro que está te assistindo e te ouvindo nesse momento também. Me fala, você disse para o Guerra que você não queria mais saber da Eloá, então por que você invadiu o apartamento? O que você está querendo, o que você está buscando nessa história? Ela não estava preparada para fazer essa intermediação. Existem profissionais preparados para isso, especialistas nisso, porque isso pode conduzir para um fim comprometedor e muito trágico, se não for adequadamente, as coisas não forem adequadamente conduzidas. Então, não só ela se colocou em várias vezes seu discurso com relação a essa interação, tanto com a Eloá quanto com o sequestrador, não só ela se colocou muitas vezes numa posição dessa negociadora, sem ter uma especialidade para isso. Então, ela foi além do seu dever jornalístico, quanto ela, inclusive, ofereceu a sua equipe para ficar no lugar de reféns. Agora, o nosso repórter Luiz Guerra está aí também, está lá, não está, diretor? Você quer que o Guerra vá lá, que você já conversou com ele? O que você quer fazer? Você precisa de alguém aí para intermediar? A gente tem a nossa repórter, a Cíntia Lima, é uma mulher, não é? Tá aí acompanhando desde as primeiras horas tudo isso. A gente tem amigos, repórteres do programa, que são amigos, que também querem você são e salvo dessa história, que se você precisar, você pode contar com eles. Nesse sentido, ela infringe como jornalista, e ela pagou por isso, e paga por isso até hoje, que é a contrariedade ao Código de Ética do Jornalismo. Então, esse respeito, não só não colocar em risco a integridade das fontes, dos profissionais com quem trabalha, foi o que ela fez, mas também o desrespeito, né, à intimidade, o desrespeito à integridade do ser humano. Então, como conduta profissional do jornalística, ela tinha a obrigação de defender, respeitar democraticamente até onde vai a individualidade, até onde vai o seu alcance como de prática profissional. Então, ela não fez isso. Então, o jornalista também ele não pode, de acordo com o artigo 7º, submeter-se a várias questões e usar o jornalismo, e aí a gente tem ali no inciso 5º, para incitar violência, intolerância, arbítrio e crime. Ela, em vários momentos, rememorou questões do relacionamento da Eloá com ele e quis, inclusive, saber de detalhes íntimos durante esse relacionamento. Quando ela faz isso, ela está agravando um problema psíquico que vai conduzir a um desfecho, né? Um desfecho que nós todos soubemos que foi um desfecho trágico. Então, ela corrobora muitas vezes nesse processo, ela vai além dos seus limites profissionais, contrariando o Código do Jornalismo, né? Para obter vantagens pessoais, enfim, dar o furo, essa questão da vaidade, e mesmo inconscientemente ou conscientemente ela incitou isso.
Então ela ajuda, né, ela se compromete como negociadora, uma negociadora que ela não é, porque ela não está preparada para isso, e nem é de sua responsabilidade como jornalista esse tipo de ação. Em uma entrevista para a Rádio Jovem Pan em 2015, a jornalista Sônia Abrão negou que tenha se arrependido de alguma ação durante a cobertura do sequestro e assassinato da jovem Eloá Pimentel, e ainda enalteceu seu próprio trabalho, reforçando que teria feito uma cobertura perfeita do caso. Uma das justificativas que pode ser utilizada nessas matérias jornalísticas é o fato de ser de interesse público. Mas se o interesse público bater de frente com a ética do jornalismo, qual dos dois deve prevalecer? Deve prevalecer, é claro, a ética jornalística. Por quê? Interesse público não é a mesma coisa que interesse do público. As pessoas às vezes querem ver carnificina. As pessoas gostam do fato ônibus, né? O crime, por exemplo, é algo que muitas vezes alimenta a alma humana. E alimenta as fetiches humanos, doenças de alma, doenças psíquicas do ser humano. Enfim, então, o interesse do público nunca deve estar na frente da ética jornalística. A mídia muitas vezes reforça estereótipos ao abordar aquele crime de forma machista, né? Como você enxerga esse tipo de abordagem? A imprensa, os meios de comunicação têm obrigação de oferecer uma visão clara, informativa, ligada ao interesse público, à questão do cidadão, especialmente das diferenças brutais e dos crimes que são feitos contra as mulheres. E a gente tem aí, inclusive, a utilização, a forma de utilização desses casos e a forma com que esses casos aparecem na mídia, a construção desse discurso midiático, que pode muitas vezes desfavorecer a vítima. Corroborar com atitudes preconceituosas, conservadoras, um lado de uma construção de ser humano completamente equivocada. Então, a vítima passa a ser o algoz, né? Por meio de discursos mal elaborados, discursos também preconceituosos, muitas vezes conservadores, visões inadequadas, enfim, na tentativa muitas vezes de utilizar também aquela reportagem ali, contrariando o capítulo 3 do Código de Ética do Jornalismo Brasileiro, usando o caráter mórbido, sensacionalista, contrário aos valores humanos nessa cobertura desses crimes. Então, é muito interessante a gente pensar que o jornalismo ele pode e deve informar, por exemplo, essas mulheres que amor não é isso. Amor não é perdoar 70 vezes 7, ou perdoar para sempre a alguém que machuca as suas almas e o seu corpo, levando aos limites, porque existe o assédio moral, existe o assédio sexual e existe os crimes de fato, que são os crimes de violência física que levam à morte, mas a violência emocional também leva à morte. Então essa violência continuada, muitas vezes, ela promove uma aceitação por parte da vítima, como se aquilo fosse algo normal. Então a mídia ela pode, através da exposição de determinados fatos, fornecer um exemplo para toda uma sociedade do que é o certo e o que é o errado eticamente, que não tem nada a ver com posições conservadoras. E, de uma certa maneira, e a gente tem toda uma compreensão, e aí os problemas emocionais geram, inclusive, essa tentativa de que a vítima, em um certo momento, acha que realmente ela está fazendo aquilo porque ela é errada. Ela está apanhando porque ela é errada, porque ela não se move num padrão do que é o ser uma boa esposa, uma boa mulher, devotada. Então a gente tem toda uma constituição de sociedade, de papel social, e que a mídia é importantíssimo dar voz e vez a essas mulheres e desconstruir determinados rótulos e visões que se tem sobre o que é família, o que é ser mulher, o que é ser homem. Então, é claro, os meios de comunicação precisam contribuir para desconstruir essas visões estereotipadas, que levam muitas vezes à morte das pessoas e a vítima se achar culpada desse processo que desencadeou uma tragédia maior, que desencadeia uma tragédia maior. A gente não pode achar bonito e entender o amor como algo que mata. Amor não mata. A gente não morre por amor e a gente também não mata por amor. Amor é uma outra coisa. E cabe à mídia tentar mostrar isso através das suas práticas no meio de comunicação.
A culpa nunca é da vítima. O feminicídio é um crime de ódio contra as mulheres. Cabe à sociedade não aceitar mais esse discurso e ao jornalismo não mais reproduzi-lo. Eu termino esse podcast com a frase da escritora feminista Audre Lorde: "Eu não sou livre enquanto alguma mulher não for, mesmo quando as correntes dela forem muito diferentes das minhas." Eu tenho pressa, eu quero ir pra rua, quero ganhar a luta que eu travei. Eu quero andar pelo mundo afora, vestida de brilho e flor. Mulher, a culpa que tu carrega não é tua. Divide o fardo comigo dessa vez, que eu quero fazer poesia pelo corpo e afrontar as leis que o homem criou pra te maldizer. Karine, Daiane, que o homem criou pra te maldizer.